Você conhece relacionamentos que abrem portas? Como o networking pode transformar sua vida pessoal e profissional? Antes da apresentação, eu quero pedir para você nos seguir aqui no Instagram e se conectar no YouTube, no Escadas para o Sucesso Podcast. Eu quero primeiramente agradecer a Deus por estarmos aqui mais nesse episódio, número 35, e a Jesus Cristo, que é a nossa primeira escada, que só Ele nos leva a Deus. Então, muito obrigado aí. Eu quero falar aqui da nossa convidada de hoje, a Aline Nunes. Hoje vamos receber a Aline Nunes, que ela é CEO da Financial Connection e apresentadora da Conexão Aérea no Alpha Channel. Especialista em soluções financeiras, a Aline já ajudou inúmeras pessoas e empresas a conquistarem seus objetivos por meio do crédito consciente e do consórcio. Mas a sua trajetória vai além das finanças. Depois de anos morando em comunidade, ela se reinventou e hoje ocupa um espaço de destaque no setor financeiro e também no mundo da aviação, comandando um programa que conecta histórias, negócios e oportunidades. Aline, seja muito bem-vindo ao nosso podcast aqui. É uma honra ter você conosco e, assim, estamos emocionados aqui por conta, né, de toda essa sua simpatia, né, alegria, né, e por poder conhecer a sua escada do sucesso aqui no nosso podcast. Aldo, eu que agradeço por vir aqui nesse podcast, a qual tem milhares de pessoas que eu já assisti, que vem aqui extremamente qualificada. É realmente uma honra mesmo. Nossa, a honra maior nossa, viu? Nossa, eu gostaria que você contasse aí um pouquinho da sua história, como que você começou, né? Como que foi essa trajetória sua? Como que iniciou tudo, a sua carreira? Antes de mais nada, gente, olha só o que eu ganhei aqui no podcast. Eu sou apaixonada por doce. Eu achei extremamente interessante a forma que vocês estão disponibilizando esse presente aqui. Muito obrigada mesmo, adorei pela ideia, tá? Agora, a trajetória, eu sempre falo, né, que é uma escada, né? A gente se esforça para chegar no objetivo e constantemente estamos subindo a escada. Ainda não cheguei no meu objetivo, mas estamos construindo, né? Eu vim de uma família extremamente simples, mas além da simplicidade financeira, tem a dificuldade de não acreditar em uma vida melhor. Eu lembro quando eu era pequeno, isso aí eu não mandei para vocês um flash. Mas minha mãe, né, ela é faxineira. E ela me levava de 5 anos, 7 anos, para ajudar ela a limpar os prédios, né? E eu ficava assim, isso que não é para mim. Isso novinha, hein? Não é um emprego muito digno, né? Mas eu sempre fiquei naquela situação. O que a minha família escolheu para eles são deles. Eu não preciso carregar a história deles. Eu devo sim respeitar, mas seguir a minha trajetória, não deixar que a trajetória dos meus familiares, dos meus ancestrais venham impactar na minha vida. É um processo bem trabalhoso, né? Principalmente emocional, psicológico. Já tive que passar em terapia por conta disso. Porque eu olhava, né, eu crescendo em estudo, porque tem uma dedicação por trás, né? E eu ficava, meu Deus do céu, mas por que, um exemplo, meus irmãos não tentam estudar para essa finalidade, para chegar num lugar? Isso me matava, nossa, mentalmente. Aí eu fiz, né, um processo, constelação familiar, gente, eu indico, porque tudo corpo, mente e alma, né? Nada é individual, tudo se conecta para uma única finalidade. E aí eu falei assim, eu preciso trabalhar esses desafios. E é o que mantém realmente, entender
que eu não preciso carregar as mesmas histórias dos meus pais. Eu respeito a história dele, eu agradeço porque eu vim deles. E eu tenho uma outra coisa, vai perceber, eu não tenho religião, tá? Eu não tenho, eu acredito em Deus, acredito no universo, mas eu acredito que escolhemos a família a qual vamos pertencer. E essa foi a família que eu acredito que vai me transformar durante a minha jornada aqui na Terra. Então eu devo respeitar, mas não preciso seguir os mesmos caminhos. Claro, com certeza, com certeza. Nós temos uma digital, nós temos uma íris, nós somos seres únicos, né? Tudo bem que, né, todos somos um, né? E um somos todos. Né? Estamos conectados, né, por mesmo fluido universal, que eu também acredito da mesma forma que você, viu? Ai, que muito bacana, bom. Que bom. Mas olha, eu falo que tudo, assim, da minha jornada sempre teve um passo muito da espiritualidade, né? E aí eu muitas vezes eu não coloco a espiritualidade no caso de falo, né, menciono, né, certo. No caso de trabalho, porque eu também já presenciei onde trabalhávamos com vendas, né? Eu menciono, né? Eu não vendo um produto físico, eu vendo um produto financeiro. Mas também existe aquele esforço de você precisar vender. E aí as pessoas, no lugar de pegar o telefone e ligar, ficavam orando. E aí existe aquela questão, né? Oração. Você precisa, assim, se conectar, pedir ajuda à espiritualidade, até porque o sucesso sem você cuidar do seu espírito não faz sentido nenhum, não faz. Eu acho que é muito cru. Respeito para quem é ateu, mas eu acho que é mais fácil acreditar em algo, né? Claro. Acho que é mais difícil você não ter algo, né, para se espelhar, segurar essas coisas. Então ficava muito naquela de ter que só orar e não trabalhar, mas eu acredito perfeitamente nessa questão, né? Então eu vim sim de uma família, morei durante muitos anos, até os meus 24 anos. Hoje eu tenho 36, já tô velha, gente. Que isso? Não fala uma coisa dessa. E aí eu vim dessa jornada, né, de morar na comunidade, e sempre pensei, né, o que eu posso fazer para ter um lugar legal para se morar, mas uma coisa que nunca saiu da minha mente. Já trabalhei por diversos lugares, né? Meu primeiro emprego registrado foi no McDonald's. Eu tinha 15 anos, a menor aprendiz com 15 anos, né? Foi com 15 anos, foi um emprego assim que eu falo maravilhoso. O McDonald's, mas paga pouco, mas o que uma adolescente de 15 anos tem dívida? Eu não consigo entender essa. Gente, pelo amor de Deus, né? Lógico que hoje deve ganhar mais, né, que antigamente. Mas eu ficava sempre, assim, muito grata pela oportunidade. O McDonald's, ele tem um sistema de treinamento para o funcionário excelente. Como atender, como até mesmo oferecer. Você pode observar que chega no McDonald's, aí eu quero uma casquinha. Mas por que você não leva um Top Sander? Por apenas R$1. Eles induzem mesmo para que essa possibilidade de você oferecer um produto mais caro. Mas, gente, realmente, eu acho que o McDonald's me abriu essa facilidade em negociar. Excelente, é uma empresa que eu respeito muito. Quem for adolescente, estiver nos assistindo, vai atrás. É uma empresa excelente, principalmente para os menores aprendizes. E aí, eu fui mudando de emprego consequentemente. Quando eu completei 18 anos, acho que foi entre 17 e 18 anos, eu trabalhei no Rei do Mate também, que é voltado ainda para a parte de comida. Como é? iFood? Não, iFood é depois, vem para cá agora, né? Mas esse meio de restaurante, né? Certo. E eu já era no Shopping Plaza, aqui em Santo André. E a minha gerente, na época, é a Adriana, ela ainda permanece na empresa.
E eu já estava cansada, tinha mais de um ano trabalhando domingo a domingo, pegando filas imensas de final de ano. E ela mencionou assim, foi quando eu tive o estralo. Sabe que a gente precisa desses estralos, né? E ela falou assim, Aline, eu sei que aqui... Eu juro por Deus, ela falou isso, gente. Ela é maravilhosa. Se ela estiver assistindo isso, saiba que foi... A evolução começou por você. Ela falou, Aline, eu sei que aqui não é mais o lugar que você quer ficar. Então, já que você está aqui, aproveita aqui, vai estudar, vai fazer curso, vai fazer o inglês. E daqui, você sai com algo que realmente vai te agregar no futuro. Eu precisava disso. Foi quando ela falou que eu comecei a estudar, porque na minha concepção, lá antigamente, eu não sabia. Gente, isso é verdade. Eu não sabia que para fazer faculdade é necessário terminar o colegial. Você acredita? Eu não sabia. E aí depois eu descobri que eu precisava terminar o colegial para fazer faculdade, porque na minha concepção, eu sempre quis fazer faculdade. Então, pra que a escola? Eu queria ir direto. Eu pensava que eu precisava. Passar o terceiro degrau lá direto, né? Vamos lá. Eu pensei que era assim. E não era, né? Aí eu falei, tá bom, então eu terminei a faculdade e logo em seguida migrei aí pra... Eu terminei o colégio e logo em seguida migrei para a faculdade. Mas eu precisava desse profissional, né? Por isso que eu falo que as relações, ela impacta muito no nosso futuro. Eu acredito muito no poder do network das pessoas, né? Que estão à nossa volta. Porque às vezes estamos tão acostumados a fazer aquilo... com frequência, né? Na forma mecânica. Automática. Né? E se a gente não tem uma pessoa que enxerga em nós algo que não estamos enxergando, nossa, ficamos paralisados. Então, eu sempre gosto, né, de ter contato realmente. Hoje, né, eu trabalho por conta mesmo. A gente tem a Financial Connect, que é uma empresa de crédito. Certo. Mas em todo o meu processo, eu acho que existe o patente, sabe patente? É o supervisor, o gerente, e aí por diante. E devemos respeitar a hierarquia. Devemos respeitar e ouvir, né, o que eles têm, que só assim a gente consegue evoluir profissionalmente. Né, que eu acho que esse é o princípio, né, realmente a escada para o sucesso. Olha, que legal. Muito bom, muito bom. E então, e como que foi essa empresa aí que você tem, né? Você é CEO da empresa e tudo. E eu fico curioso assim com essas questões, né? Faz créditos para aeronaves, né? Não é uma coisa não é comum. A gente não, né? Nós não estamos acostumados muito com isso, né? Conta um pouquinho dessa questão aí pra gente. Tudo começou, aí eu vou responder por partes. Tá bom, tranquilo. Tudo começou na pandemia. Tá? Na pandemia eu já estava trabalhando numa empresa de consórcio, então a princípio eu trabalhava só com a parte de consórcio. Certo. E na parte do consórcio, eu migrei, eu estudei a minha vida inteira querendo trabalhar, voltando aqui, para não ficar confuso. Como eu trabalhava sempre de domingo a domingo, eu já falei, não quero mais isso, eu quero trabalhar de segunda a sexta. Então, eu vou focar na área administrativa. Mas na área administrativa, eu trabalho de segunda a sexta. Mas, infelizmente, você não ganha dinheiro, gente. O pessoal da área administrativa trabalha muito, mas, infelizmente, não são tão reconhecidos como deveriam. E aí, quando eu me separei, que eu observei que eu ganhava pouco pra caramba, eu falei, eu quero trabalhar de vendas, mas eu não quero vender roupa. Eu não quero vender um produto assim. Eu fiquei, meu Deus do céu. Foi quando uma empresa de consórcio, através do Acato, que é aquele site de emprego, né? Me procurou. Eu nem sabia o que era consórcio. Eu falei, consórcio, mas eu quero. Vou lá ver. Mas já tinha preenchido a vaga. Então, automaticamente, eu fiz o quê? Fui trabalhar no Bradesco para representar a Cielo. Então, eu vendi as maquininhas da Cielo no Bradesco. Mas eu fiquei pouco tempo lá.
Porque, gente, é muito difícil vender, mas eu ficava com aquele status. Bancários têm, né, esse status de banco, e eu adorava isso. Eu adorava, mas não adianta ter status e não ter dinheiro, né? Então tem que ser sábios. Eu tinha acabado de me separar, nunca tinha pago aluguel, então tava tudo sendo muito novo, né? E aí eu falei assim, cara, aquela empresa que me procurou no passado, mandei novamente mensagem para eles e a empresa, são duas empresas, vou colocar, para não citar nomes, vou falar empresa A e empresa B de consórcio. Perfeito. A empresa A que tinha me chamado já tinha preenchido a vaga, porém a empresa B de consórcio falou, vem fazer uma entrevista. Pega essa empresa B, queria contar. Essa empresa B, na hora que eu fui fazer a entrevista com eles, falaram que eu não tinha perfil. Eu fiquei revoltada. Eu não tenho perfil. Eu fiquei... isso? Não, de verdade, eu fiquei revoltada. Porque, assim, uma pessoa que está disposta... No meu primeiro ponto, né? A pessoa está disposta a mudar de vida. Porque, independente do currículo que tiver, se é um currículo bom ou não, o que vai fazer a diferença é o comportamento dela. E aí eles não quiseram me contratar. E a empresa A fez o quê? Me chamou novamente. E aí eu queria falar, empresa B de consórcio. Em 6º mês eu fui a campeã da empresa. Acredita nisso? No 6º mês já estava vendendo mais que muitas pessoas que estavam. Na época, a empresa deveria ter uns 400 funcionários. Eu já estava entre os 10 melhores. E aí eu sempre quis falar, gente, essa empresa... Viu? Eu era boa, viu? De vendedora. Quem falou que não tinha perfil, hein? Falou que não tinha perfil, assim, eu sempre quis mandar essa mensagem para a empresa. Mas é o esforço, né? E principalmente não achar que você sabe de tudo. Perfeito. Porque quando eu entrei na empresa A, tinha muitas pessoas muito boas, que aí entra na parte da... Vocês vão entender... que vai entrar depois na parte tanto de abrir a empresa, como também fazer a parte da apresentação do programa Conexão Aérea. Tinha muitas pessoas inteligentes, muito mais, que sabiam do produto, muito mais, mas não faziam o quê? O básico, que era o trabalhar. O trabalhar é chato, porque hoje temos sim a internet, mas antes da pandemia não tinha internet para isso. Até tinha, mas ninguém usava para trabalho, né? Tinha que pegar o telefone e ligar. Então eu fazia muitas ligações, gente, muitas, era de 200 ligações por dia. Hoje eu não consigo fazer mais, porque a internet, ela acaba nos dando essa flexibilidade. São um jogo de cintura hoje diferentes, né? E na época eu fazia isso, ligava e comecei a vender mais do que aquelas pessoas que achavam que tinha mais capacidade intelectual do que eu no passado, que no meu caso era o esforço. O esforço que faz total a diferença, até hoje, né? Até hoje em si. E aí, na pandemia, quando milhares de empresas, né, estavam se desligando dos funcionários, infelizmente, porque até elas não estavam conseguindo se manter. E a gente tinha muito costume de ligar para imóvel na planta. Eu nunca gostei de ligar para imóvel na planta. Eu achava um saco. Mas eu achava um saco porque todo mundo ligava. Eu falei, gente, não é possível que só existe esse nicho para se trabalhar. Então, isso, eu pensava nisso junto também com a Eliane, que na época também era uma funcionária, uma vendedora como eu. Hoje, graças a Deus, ela é gerente dessa empresa ainda. Mas sempre ficamos assim, nossa, pelo amor de Deus, deve ter um outro nicho para se trabalhar. Quando surgiu a pandemia, eu falei assim, eu preciso de algo que tenha, que ainda hoje consiga vender. Qual que é o público? Porque mesmo sendo afetado financeiramente, não é como um CLT. Que tá com medo de perder o emprego, que muitas vezes não tem uma casa própria, já quitada. Então eu falei, eu vou migrar. E aí, automaticamente, comecei a utilizar o meu Instagram para prospectar. Foi quando abriu a porta. No meu 2º mês, já tinha vendido 10 milhões para compra de uma aeronave. Então, assim, foi muito. O pessoal me recebeu no Instagram muito rápido. Então, eu já comecei
a migrar, né, a prospectar empresas que era voltado para o setor de aviação. Minha primeira parceria até hoje é a Fly Consultoria Aeronáutica da Paula Sofo, que é uma empresa que vende a aeronave. Hoje ele já tem outros produtos também, mas foi com essa conexão da migração, do que fazer agora com as pessoas que estão perdendo o emprego, a internet, que graças a Deus nos proporcionou muito, né? Muito. Imagina que eu imaginava que um dia estaríamos usando o YouTube para um trabalho, que o Instagram para o trabalho. Na minha concepção, jamais isso. E aí foi nessa questão que tudo começou a migrar. E eu falo da ajuda da espiritualidade. Porque eu preciso de alguma coisa, de alguma luz. E de verdade, a luz veio assim, olha, de uma tal proporção que abriu os caminhos, assim. Na época, nessa empresa de consórcio, que vocês não sabem, eu já era considerada a rainha das aeronaves. Por meio de consórcio. Aí, automaticamente, as pessoas vão, né, querendo também descobrir, já que são valores mais expressivos. Hoje, existem pessoas que vendem muito mais consórcio do que eu atualmente. Mas, na época, essa parte do consórcio, principalmente nessa empresa, ela veio mais por conta do meu esforço, que as pessoas viram que abriu, né? E consórcio é um dinheiro mais barato atualmente. E já migrando na parte de abrir a empresa, foi justamente porque eu já estava há muito tempo. E vendedor, ele nunca está satisfeito com o salário dele. Ele sempre quer trabalhar, e já estava tendo um desgaste psicológico muito grande. E eu comecei a ter burnout na empresa, de sair de casa. Eu tenho crise de enxaqueca desde quando comecei a virar mocinha, vamos dizer assim. Minha família tem, meu pai, meu irmão mais velho. E aí, quando foi numa sexta-feira à noite, comecei a ter uma dor de cabeça assim. Normal, eu achava que eu ia ter crise de enxaqueca. Passei o meu final de semana meio estranho. Quando chegou na segunda-feira, a empresa tem costume, na verdade, né? Não mudou a prática, de dar café da manhã antes de trabalhar, né? Meia hora antes, então vamos ter café da manhã. Cheguei pro café da manhã dentro da empresa. Na hora que eu fui levantar, tive meu primeiro desmaio. E aí, é muito estranho, né? Eu não tenho costume de ficar desmaiando por aí, né? Não tenho. E aí, com esse desmaio, eu comecei a ter as sensações estranhas. Então, eu tive, no total, 3 burnout dentro da empresa. E aí, no último burnout, é uma sensação, assim, extremamente estranha. O corpo mesmo... Ele não correspondia. Os médicos perguntavam as coisas pra mim e eu falava, como eu estou falando aqui, mas não ia, o corpo não ia. É uma sensação assim, olha, surreal mesmo. Eu já estava, né, com uma vida financeiramente mais estável, vamos dizer assim. Principalmente para um vendedor, né, porque normalmente tem um salário assim, vai lá, não, a minha vida já estava mais estável, porque já tinha frequência de vendas. E aí, quando eu decidi me desligar da empresa... Por que tá desligando da empresa? Como? Que loucura! É essa a primeira palavra que fala, não, imagina, tava ganhando lá quase 2 dígitos já, porque vai se desligar da empresa. Mas o meu fator principal em me desligar da empresa, a qual já estava com o meu salário fixo, uma vida mais financeira mais estável, foi pensando realmente no novo, né? Não tenho filho, não tenho o que me preocupar. Se der errado, bom, vou para casa do meu irmão lá e ponto final. Eu vou para casa da minha mãe, se reinvento, né? Mas o outro ponto era a saúde mental, que eu já não conseguia, né? O médico até falou, Aline, você precisa sair ontem. Você precisa sair. No caso de sair, não era, o médico não estava, né, me orientando a me desligar da empresa, mas sim me desligar por um tempo, em umas férias, né? Pra realmente desconectar o emprego, vamos dizer assim. Para gerar um equilíbrio, alguma coisa assim, né? Para gerar um equilíbrio. Aí, quando eu resolvi
fazer, né, a empresa do zero, a qual pudesse atender não somente o público AA, lógico, né, eu acabo tendo mais por conta das aquisições da aeronave, mas atendendo qualquer outro tipo, porque quando eu migrei no consórcio mesmo, bem antigamente mesmo, sempre quis, na minha concepção, a transformação, sabe, das pessoas. Eu lembro que teve um menino, era jovem mesmo, o sonho dele, junto com um amigo dele, era ter uma empresa de pintura. Quando teve essa reunião com esse jovem, eu fiquei, gente, é a transformação. É a transformação da compra mesmo, facilitar ele comprar as máquinas deles para fazer o que eles querem. Então é isso, ajudar a facilitar na tomada de crédito para que eles venham, né, ter o objetivo dele concretizado. Então eu sempre pensei nisso, de não pensar somente no dinheiro, mas pensar na transformação que eu posso gerar na vida das outras pessoas. Eu tenho o costume de mencionar sobre facilitar a vida, sabe? A gente precisa disso, legal. Não precisamos, né, dificultar sempre. Claro. Por que vamos dificultar se a gente pode facilitar? E às vezes o ajudar não é somente, eu vou te dar dinheiro, ou eu vou comprar uma cesta básica. É muito mais disso, é de você não vender uma operação para uma pessoa que não tem perfil. Eu posso falar, na nossa plataforma tem consórcio, financiamento, empréstimo, mas tem pessoas que não têm perfil para consórcio. Para qual motivo eu vou oferecer o consórcio a goela abaixo para a pessoa? Para ela se endividar financeiramente? Então, eu já migro para essa parte. Foi quando também, né, através dessa parte da aviação, que surgiu a oportunidade de criar um programa na televisão. E aí, na criação do programa voltado para aviação, na verdade, surgiu através do comandante Hamilton. Opa! Através dele. Famoso. Mas, se eu te falar isso... Nunca contei isso pra ninguém. Eu não lembrava quem era o comandante Hamilton. Não lembrava, porque eu nunca fui muito de assistir a Record. Você posso falar Record? Pode aqui. Aqui você pode falar qualquer empresa, que a gente não tem. Então perfeito. Fica tranquilo. Eu não tinha costume de assistir por conta dos jornais mesmo, né? Muito pai matando filho matando pai, essas coisas. Então, eu acaba desistindo. E o comandante Hamilton, na época, era muito forte, né? Hoje tá no SBT, mas ele surgiu, né, acredito eu, que foi mais por conta da Rede Record mesmo. Uhum. E aí, quando o Luiz eu conhecia, o Luiz era o empresário do comandante Hamilton, né? O comandante Hamilton tinha a TV Cell, que hoje não é mais, eles acabaram vendendo. Eles queriam criar o programa da aviação, o comandante Hamilton, né? A aviação é a vida dele, né? Então, nada mais fazia sentido que a criação realmente de um programa voltado para a aviação. Mas, infelizmente, não deu certo. Eles acabaram vendendo a emissora. E aí, o empresário dele fez o quê? Comprou a TV Alphaville. Então, a TV Alpha Channel é da TV Alphaville. Então, fizemos isso justamente para que pudesse ter essa conexão com a aviação mesmo, né? Hoje, infelizmente, muitas pessoas não têm o conhecimento. Não é somente a compra da aeronave, mas é uma pessoa que também quer fazer uma viagem, né? Quais são os procedimentos? É o certo você perder uma viagem? Existe, né, um processo jurídico que possa te respaldar quanto a isso? Então, o programa vai ser para essa finalidade e tudo começou lá atrás, na pandemia. Então, foi plantando lá que hoje a gente está com um programa que terá provavelmente sua estreia no próximo mês. Então, uma escadinha, eu sempre falo que é o choro gritaria para chegar naquele objetivo. Olha só, choro gritaria, nunca vi falar esse termo, aprendi mais uma hoje, hein? Olha que legal. Aline, na sua opinião, por que o networking é mais importante do que saber técnico em algumas fases da vida? Aí eu já começo a te responder daquele cenário quando eu migrei do setor administrativo que eu trabalhava
para o consórcio. Você pode ser muito bom em conhecimento, mas se você não tiver um network, não saber se relacionar, dificilmente você vai conseguir se conectar em mesas que talvez você levaria anos para ou sentar. Talvez não conseguisse, né? Ou talvez não conseguisse. Porque a faculdade não garante para você se você vai ter um emprego. Não ensina. Não ensina e não garante isso. Isso daí vai mais. Eu lembro, não sei se você conhece, o Jota. Opa! Maravilhoso, com certeza, né? Apaixonada maravilha. por ele. Eu fui numa palestra que ele teve, eu acho que em 2022, se eu não me recordo. E foi uma frase que ele falou que eu falei, puta, total sentido faz. Se você é uma pessoa que está na sua faixa de 60 anos e está desempregado, lógico, tem pessoas que não querem mais trabalhar porque já chegou numa situação financeira estável. Mas se é uma pessoa que está com 60 anos não precisa trabalhar e não está trabalhando, o problema foi na sua relação. Porque se você tivesse um network bom, provavelmente você não estaria desempregado. E é isso, porque hoje nos conhecemos, vamos falar por nós mesmo. Lá no lançamento do livro do Dato de Oliveira, do comandante Dato. Dato de Oliveira aí, ó, tá vendo? Ó o fruto aí da continuação, viu? O fruto da continuação. E eu posso falar que nesse próprio lançamento do livro do Dato, eu tive me conectando com vocês, que é uma honra, literalmente, e também com outras pessoas da aviação. Um exemplo, vai ter uma feira. A primeira, não, é a segunda, se eu não me engano. Acho que é a segunda, se eu não me engano. Mas do... Ai, como é o nome? No próprio evento do lançamento do comandante Dato de Oliveira, além de de ter essa conexão entre nós, também tive a oportunidade de conhecer as pessoas responsáveis pelo Expo Aviação Virtual. Se eu não me engano, é a segunda edição deles, mas vai ser a primeira aqui em São Paulo. Então, assim, tá vendo? São oportunidades que o network nos traz. Mas aí vale aquele detalhe, né? Network bons. Não adianta você ficar andando... eu sempre falo... Aleatoriamente, né? Não faz. Pegar no cartão e tal, isso aqui. Não é só isso. Né? É um network bom. E não somente de ficar entregando os cartõezinhos. Mas um exemplo, se você tá com uma certa... Eu vou falar então, pra não deixar tão aberto, vou falar no meu relacionamento. Né? Eu fui casada durante 5 anos e 5 meses. Mas era um casamento que eu pensava A e ele pensava B. Não tinha planos de futuro. Para uma pessoa casada, óbvio que não vai dar certo, se não tem planos, né? Então, no momento que... Isso é sério que eu estou falando, porque relacionamento, ele trava a vida demais. Principalmente em relacionamentos amorosos. Quando eu me desliguei dessa relação, eu juro, a minha vida... Mudou muito. Mas é porque, no caso de relação, né, principalmente amorosa, não estamos só pensando no futuro financeiro, vamos falar isso. Tem a parte emocional da situação. E para você desvincular a parte emocional é muito difícil. É muito complicado. E se você não consegue enxergar essa situação, você não muda, vai ficar patinando em nada. Então, no momento que eu identifiquei que não dávamos certo, andou as coisas. Então, aí eu falo, desde lá atrás, desde quando eu era muito nova, eu tive que entender que uma relação de amizade que só te convida pra balada, não vai. Não tem futuro, não tem futuro. Aí eu vou entrar em questão de mulheres também, né? Porque hoje, principalmente com a situação ao qual estamos, né? Tá tudo muito bagunçado. Para você entrar numa relação amorosa, tá muito mais complicado do que antigamente. Mas se é uma relação também, você tá numa rodinha de mulheres e só fala sobre relacionamento, não vai
Não vai. Tem que falar sobre negócios. Tem que falar sobre a ambição de comprar uma casa ou a ambição de você ter uma empresa. É isso. Entendeu? Não adianta você ficar sentando numa rodinha só falar fala besteira. É gostoso da besteira? Lógico que é gostoso. Claro. Mas não pode ser sempre. Se você for sempre, não vai. Aí você não consegue, culturalmente falando, né? Você não consegue avançar, não consegue evoluir, né? Dependendo da ambiência faz toda a diferença. Os relacionamentos também. Com certeza, concordo 100% com você. Esses dias, né, eu vira e mexe, faço uma limpa nas amizades quando eu vejo que não estamos com pensamentos iguais, né? E eu falo, não que eu esteja 100% certa e a outra pessoa seja 100% certa. Talvez só a ambição do futuro não esteja alinhado nesse momento, né? Então, precisamos realmente refazer. E eu gosto de feiras, né? De participar de eventos, de network. Hoje tá tendo aqui um evento de network muito bacana. E toda vez que eu penso em mudar um ciclo de amizade, eu vou mais... um exemplo. Eu vou pra feira de relacionamento hoje que tem mulheres empreendedoras. Porque ou elas estão no mesmo patamar que o meu, ou estão melhor. Porque for melhor ainda. Porque se vai começar... olha... né, como ela chegou aqui, que no caso da aviação eu vejo por esse lado, vira e mexe, eu falo mesmo, eu ligo para os meus clientes e falo, olha, eu quero saber se eu faço isso, porque eles já estão num patamar que eu não estou comprando uma aeronave, gente, que maravilhoso. Então eu ligo mesmo. Tu vai falar pra mim, isso aqui tá certo? Você acha que esse é o caminho? E eles falam. É muito mais fácil você chegar numa pessoa que já está no lugar que você deseja e pedir conselho, do que você pedir um conselho pra uma pessoa ou que está no mesmo patamar que você, ou que não tá. Não tá, a gente tem que olhar pra aquele cara e falar, aquele cara tá. Então, eu quero saber o que ele faz. Para que eu possa... Não que eu acredito que existe uma receita. Não é igual bolo. Receita de bolo, né? Não é. Mesmo porque todos os bolos que a gente vê, eu vejo, por exemplo, a mesma receita nunca fica igual. Fica. As minhas mesas, sou péssima. O bolo fica... De verdade, sou péssima. Não me peço pra fazer o bolo. Mas eu posso repetir as mesmas receitas. Cada uma fica pior que a outra. Cada uma pessoa também, você vê que muda, né? A não ser essas coisas muito padronizadas, aí que tem a temperatura regulada e tal. Tem um jeitinho de cada um, né? Um tempero especial, né? Exatamente, tempero especial. Mas... Então eu acredito que não existe uma receita para o sucesso, mas existe uma receita para evitar o fracasso. Opa! Isso eu acredito muito. Como eu estava falando, hoje, né, principalmente nessa juventude, eles não querem trabalhar o esforço. Imagina, que horas agora? São 8h33. Então. Trabalhar até as 8h33... É o cúmulo, nunca. Mas não, na minha concepção e na concepção de vários grandes empresários, não tem problema. Se eu quero ter um objetivo, eu preciso me esforçar o quanto para conseguir alcançar aquele objetivo. Então, é realmente uma escada, é o esforço que temos. É intelectual? Então tá, então vou me dedicar ao estudo. No caso da aviação, né? Eu tive que fazer um curso no passado, porque eu precisava pelo menos entender um básico da aviação. E até hoje, por conta agora do programa, eu assisto pessoas que já estão no mercado, que fazem entrevista, para que eu venha, pelo menos, lógico, né? Se você for comparar, tem o Lito, vamos falar do Lito, que ele tem um programa de aviação, também é aviação e música. Ele trabalha, a profissão dele é de manutenção de aeronave. Certo. Então é diferente você pegar, eu no caso, que trabalho com a opção de crédito para compra da aeronave, do que um cara que trabalha diretamente na manutenção. São coisas diferentes. Então, para que eu possa falar com prioridade, com, conteúdo, eu preciso estudar. Para que as pessoas, quando for assistir o programa, tem conhecimento. Porque também ficar falando besteira
Não dá, as pessoas não querem. Então, é esse esforço. É o esforço de você trabalhar, o esforço de você pegar o conhecimento, porque precisa de conhecimento, não adianta, né? Talvez você não tenha todos os conhecimentos do mundo, e nem precisa ter. Também, pelo amor de Deus, né? Se a gente tivesse, a gente estaria, nossa, no estouro. Aí, mas precisamos pelo menos caminhar para que, se a pessoa nos questionar e você não souber, pera, eu não sei, mas deixa aqui pelo menos jogar no chat GPT. Pois é. Já que já tem ele aí para nos ajudar, né? Maravilha, com certeza. Você pode contar algum momento em que uma conexão certa mudou totalmente o rumo da sua carreira? Você acabou falando um pouquinho aí, né? Mas... já acabei falando. Então, eu vou frisar, então, a Paula. A Paula Sofo, da empresa Fly Consultoria Aeronáutica. Eu acho que a aviação, tudo começou por conta da Paula, né? A Paula tem muitos anos no mercado. Além dela ser CEO dessa empresa, ela é também piloto de aeronave executivo. Piloto maravilhosa, ainda mais sendo mulher, né? Onde que a aviação tem muito mais homem, né? Então as mulheres hoje estão ganhando o seu espacinho aí no mercado profissional. Então, eu acho que a Paula, acho que é a primeira pessoa. Lógico que existem outras pessoas, né? Até mesmo aquela primeira minha gerente lá do Rei do Mate, quando mencionou, Aline, você quer sair daqui? Então estuda, aproveita todo o espaço que você tem aqui, o salário que você está recebendo aqui e vai estudar. Eu acho que essas são as conexões que hoje eu posso mencionar. Tanto da Adriana, que era gerente lá do Rei do Mate, que abriu meus olhos, que é uma conexão, não deixa, né? Não é só porque ela era minha supervisora, ela poderia ser minha supervisora, mas a gente não tinha intimidade ou não respeitava o trabalho. Aí, ó, a questão de você respeitar as hierarquias, né? E a Paula, justamente por conta aí da aviação. Quando eu mencionei sobre a criação do programa, a primeira coisa que ela fez, Aline, segue todos os contatos que eu tenho hoje para que você possa entrevistar. E são contatos maravilhosos. Olha, maravilhosos. Que legal. Legal, muito bem. Qual é a diferença entre fazer networking genuíno e ser interesseiro? Olha que legal. Puts, olha, eu já passei por isso. Já passei de sentir que a pessoa estava se conectando por conta dos meus clientes, dessa facilidade. Não que eu acredito que não existe, independente da relação, não existe o interesse. No caso de um relacionamento, você está fazendo uma amizade porque você tem um interesse, depende de conhecer a pessoa para um futuro relacionamento. No caso de amigos, você está querendo se conectar porque aquela pessoa tem uma conexão de entendimento que você acha interessante e tudo mais. Então, eu acredito que tudo nessa vida existe uma conexão com interesse. Agora, se tratando de network profissional, essa parte eu acho que é bem complicada, porque você tem que ter uma troca, né? Você está querendo pegar algo da pessoa, mas você precisa também gerar algo para a pessoa. Talvez, aí eu vou colocar um exemplo de cliente que tem uma aeronave. Já vou até mencionar do Paulo. Paulo é um cliente, Paulo Marinho. Paulo, um beijo para você, espero que você esteja assistindo. Paulo Marinho é um cliente que eu conheço há muito tempo e ele está trocando a aeronave dele. O Paulo, eu tive uma reunião com ele na Labasse. Estava mencionando sobre para comprar, ele estava estamos negociando a compra de uma aeronave, mas comigo vai ser a liberação do crédito. Certo. E aí eu falei, Paulo, eu quero que você participe do programa, mostrando, né, o custo, né, que você tem, quais são as vantagens de um empresário ter uma aeronave. E já começou aí uma conexão, né, voltado para o programa. O Paulo, ele é um empresário que hoje tem uma aeronave e além de eu trazer ele para o programa que vai me agregar as pessoas que estão, os telespectadores,
ele também vai poder anunciar a empresa dele. Porque além dele ser advogado, ele também tem empresas de construção. Então, tá vendo? As conexões, uma coisa levando a outra. Então, ele tá me proporcionando a experiência de vida dele como empresário. E eu estou dando nesse momento a oportunidade dele apresentar a empresa dele no programa. Então, essa conexão que dá para ser feita. E respondendo a sua pergunta, é complicado, mas se a outra pessoa não tiver nada para agregar, seja intelectualmente, seja numa parte emocional, dificilmente essa conexão vai permanecer. Ela vai ser quebrada porque vai identificar que é mais por interesse. Não tem essa troca, sabe? E empresários não querem, né? Principalmente empresários bem-sucedidos. Eles querem estar em meio rodas a qual eles possam ver que tem conteúdo ali, tem coisas para eu sugar dela também. Nossa, que maravilha. Existe networking certo para quem quer atuar no setor de aviação? Como você fez esse caminho? Network certo. Existe uma... Ele tá falando da fórmula, né? Eu acho que o network certo, a gente tá falando sobre migrar, né, para aviação. Realmente se conectar com páginas, pessoas que já trabalham na aviação, empresas da aviação. Acho que o primeiro ponto é esse. Você se conectar. Ele não conheço ninguém da aviação. Então, entra no Instagram. O meu caminho foi esse. Entra no Instagram, vai começando a seguir as pessoas da aviação. O LinkedIn, né? O Instagram, às vezes, ele é muito chato. Ele começa com essas regras de não poder enviar mensagem, essas coisas. Mas o LinkedIn também é uma ferramenta. Joga lá, minha CEO de uma empresa. faz uma breve apresentação. Sou eu, tudo mais. Eu acho que é o primeiro ponto. Se você não tiver nenhum contato físico que abra esse caminho, as redes sociais. Nossa, então. Aí, Cristiano, estamos falando aqui, ó, do LinkedIn, né? A Aline aqui citou o LinkedIn aqui, ó. Vou mandar um abraço para você, viu? Acabou de participar aqui do podcast, né? Ai, que bacana. Muito legal. Ele fala muito. Ele foi professor meu, né? No curso lá de marketing digital de alta performance, né? A gente participou de uma série de outros eventos juntos, né? Fomos para Florianópolis, lá que tem uma empresa que chama RD Station, né? E aí fomos lá num evento que ela faz chamado RD Summit. Bacana. Né? Umas 4 ou 5 vezes ele foi palestrante, né? 4.000 pessoas lá no negócio bom pra caramba. Mas o LinkedIn é muito bom. Eu não trabalhava tanto, mas como o Instagram é chato, as diretrizes dele são chatas às vezes, e aí eu comecei a migrar, principalmente no caso do patrocínio para o programa, lá no LinkedIn. Já consegui clientes assim, interessados em se tornar um possível patrocinador do programa lá no LinkedIn. Ah, que legal. É bacana o LinkedIn. Maravilha. Me fala uma coisa, eu tenho curiosidade, né? Aí você vai lá, você vende assim, imagina assim, o consórcio, né, para fazer um financiamento de uma aeronave, né? Aí você vai lá, passeia na aeronave, você conhece bastante, né? Fala um pouquinho desses números aí. É muito legal, pô. Muito interessante. Impressionante, né? Mas olha, eu vou até aproveitar isso, porque quando, né, eu migrei para essa parte de crédito, o meu setor era completamente diferente. Eu falei para vocês que eu cheguei a ser vista nessa empresa como a rainha do consórcio de aeronave, né? Mas antes disso, eu passei a rainha das comunidades. Porque eu trabalhava muito em tentar ajudar as pessoas para comprar a sua casa fora da comunidade. Tá vendo? As coisas é o degrauzinho, né? Hoje a gente fala, né, por conta do dólar, né? Então acaba deixando as operações muito mais caras. Então uma aeronave que antigamente custava 1 milhão e você conseguia comprar uma aeronave de 1 milhão, ótimo. Hoje não. Hoje não se fala mais isso, né? Mas o consórcio para a compra de aeronave é o mesmo consórcio que faz para a compra o processo, né, de contemplação, é o mesmo cenário
para comprar um automóvel, um imóvel. É só que as finalidades são distintas. E outro detalhe, né, muito impressionante. A maioria das pessoas que falam da compra de uma aeronave, olha, eu acho que eu peguei uma vez um cara que era para passeio mesmo, mas a maioria é pensando no tempo. O tempo faz qualquer situação. Eu mencionei para cá, né? Eu levei, eu acho que 1h30 para chegar aqui. É isso que o empresário não quer. Ele não quer perder tempo, porque essa 1h30, eles dependendo, né, do local, poderia virar 30 minutos apenas. Olha só. O que eles prezam é o tempo, porque o tempo dele poderia estar negociando. Então a compra da aeronave não é. A maioria das pessoas, tá comprando uma aeronave, porque é um luxo. Não, o luxo mesmo. O próprio Paulo Marinho, que eu acabei de mencionar, que é o cliente que estávamos negociando para compra de aeronave, é o valor de 10 milhões, gente. Ele está trocando a aeronave, a qual ele já tem atualmente, para comprar uma outra aeronave. Mas é tempo, é isso. Ele fala, Aline, é tempo, a gente não consegue comprar algumas coisas. Não conseguimos comprar o tempo, mas conseguimos comprar meios que vão nos ajudar a valorizar o nosso tempo. Então é isso. A compra da aeronave é só por conta de valorizar o tempo mesmo. Nossa, maravilha. Aline, olha só, como passa rápido o tempo. Vamos falar nisso. Eu fico muito triste. Eu fico muito triste porque, assim, é emocionante, né? Ver você aqui falando de consórcio de aeronaves, né? Então, eu queria, assim, olhando a sua força, a sua escalada, esses desafios que você teve, que deu uma missão, uma mensagem, né, para o seu público, né? E falar assim, olha, acredite que dá certo, né? Eu queria saber, assim, dessa sua missão. Qual seria a mensagem que você daria para o nosso público? Eu acho que a mensagem principal é se conectar com a sua espiritualidade, independente de qual religião que você for, que a espiritualidade vai te ajudar a você concretizar sonhos que você pode imaginar que não serve para você. E aí eu também já migro naquela, o que os seus pais viveram, o que os seus seus ancestrais viveram, não significa que você pode e precisa seguir os mesmos caminhos. Então acho que é o mesmo. São duas mensagens, mas querendo levar uma. Você se conectar com a sua espiritualidade e você se conectar com o seu eu interior, identificando que tudo bem que o seu pai e a sua mãe decidiram ganhar um salário mínimo, tudo bem, mas você não precisa. Você não precisa. Você pode sim morar numa casa legal, você pode sim morar numa cidade legal, você pode sim frequentar lugares legais, ir para um restaurante bacana, você pode. E aí eu tava vindo pra cá e até lembrei, né? Acho que um dos restaurantes mais caros que eu fui, que minha família infelizmente não teve oportunidade de ir. E na verdade nem eles querem, entendeu? Tá vendo? Não é também questão de... Eles não querem fazer parte, mas foi fazendo um dos restaurantes mais caros que eu pude ir. E assim, chegava lá e falava, gente, como que pode, né? Já no passado eu já tive tanta dificuldade de pagar um almoço e eu estou aqui fazendo. Então, é isso. Eu acho que a espiritualidade e você não deixar que a escolha dos seus pais venham concretizar a sua vida. Nossa, que maravilha, que beleza. E me fala agora, como que a gente encontra você? Na internet. Fala aí, agora você faz sua propaganda, né? Depois de contar essa história maravilhosa, né, da sua escala do sucesso, fala aí pra gente aí. Pode fazer sua propaganda se você quiser, né? Naquela câmera ali. Vocês podem me encontrar no meu perfil
meio que pessoal, né? Não falo que é pessoal porque Instagram é isso. Utilize as suas redes sociais para o seu trabalho, apresente seu trabalho que você vai ter muito sucesso. Hoje, cerca de 97% dos meus clientes, eles vêm através das redes sociais. Então, vocês conseguem me encontrar Aline Nunes normal e depois um Z no final. E também pode nos seguir no programa Conexão Aérea. Maravilha! Olha, de novo, né, quero agradecer você pela sua presença, trazer toda a sua história, suas simpatias, né, os seus valores, né, suas superações e sem palavras, viu, Aline? A gente fica muito feliz aqui, mas infelizmente assim, a gente tem tempo, como você falou, né? Então agora eu vou fazer a minha propaganda aqui, ó. Então siga-nos no Instagram, né? Escadas para o Sucesso Podcast, e se inscreva no YouTube, né? Que é o mesmo nome, Escadas para o Sucesso Podcast. E esse aqui foi o episódio número 35, né? E agradecemos aí a sua audiência e a sua paciência, né? Muito obrigado e até a próxima. Deus abençoe. Obrigado, viu, Aldo? Foi um prazer imenso participar desse podcast. Uma honra mesmo. Muito obrigada. Não, nós que agradecemos.